Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo, o pastor Nilson Viana, e muito obrigado a você que é inscrito aí no nosso canal do YouTube, né? E você que também são os nossos amigos aí do Facebook. Muito obrigado a todos vocês por sempre ouvir as nossas lives, nossa palavra, que o nosso compromisso sempre é transmitir a palavra do Senhor. E quero compartilhar com todos os nossos irmãos e amigos uma palavra de incentivo que está na segunda carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4, está escrito: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você que está aí nos prestigiando, como já falamos, aqui está uma palavra escatológica, né? De coisas que ainda vai acontecer, estará acontecendo. Fala do anticristo, mas quando vemos o apóstolo João escrevendo lá mais de 1900 anos atrás e falando que o espírito do anticristo já estava no mundo naquela época. Se nós conferirmos, nós vemos desde Adão e Eva, Satanás levantou contra aquele casal, que a Bíblia diz imagem e semelhança de Deus. E continua levantou contra o Senhor Jesus, né? E às vezes o diabo trabalha de uma forma que, se a pessoa não tiver entendimento de Deus, ele acha que está tudo certo, quando não está, né? Na área política, na área religiosa, e o diabo dá uma de religioso, rapaz, né? E temos provas bíblicas, né? Que gente usada por Satanás até para o culto convida as pessoas, mas um culto que não é para Deus. Mas aqui eu quero falar contra aqueles que são usados aí por Satanás para se opor contra o culto a Deus. Hoje nós vemos nas redes sociais aí várias pessoas que para mim nunca conheceu Deus, e uns falam que foram até pastores, pregadores, aí sai dizendo: você não precisa de ir na igreja, você não precisa ser pastor, você não precisa de ir na igreja para participar da ceia do Senhor, você mesmo pode fazer a sua ceia. E tem gente alta aí da alta, né? Que são desses, né? São desses. E nós não podemos cair nessa ideia diabólica. Fala contra o pastor, contra o dízimo, a contribuição na igreja, enquanto muitos desses estão contribuindo com o tráfico, né? Tá aí contribuindo com a obra do diabo nos jogos, em tanta coisa aí, né? E a igreja é combatida. E quem combate contra a igreja e quem combate contra as reuniões, os cultos coletivos. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ou seja, 25, para nós não deixarmos, Hebreus 10 e 25, corrigido, para nós não deixarmos a nossa congregação, como é costume de muitas pessoas, né?
acaba tendo esse costume de deixar a sua congregação. E a Bíblia diz ainda mais que aquele dia, o dia final, está se aproximando. E mesmo aí na sua casa, você cultua a Deus, mas não substitui o culto coletivo, a igreja reunida. O Salmo 133 fala dos irmãos reunidos e unidos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em reunião, em união. Isso é precioso. A igreja primitiva, ela era fortalecida, sempre juntos, orando. A Bíblia diz que nós temos que ter um só pensamento. E nessa visão é o quê? A glorificação do nome de Jesus. A igreja é um corpo e deve sempre procurar a unidade, tá? Para continuarmos louvando ao Senhor. Uma igreja que os irmãos agora não vai na reunião, no culto, cultuar a Deus, adorar a Deus. Então nós vemos pregadores falando isso. Pregadores de quem? Pregadores do diabo, né? São instrumentos de Satanás para falar contra a igreja, contra a igreja. E quem se opõe contra tudo que se chama Deus é o diabo, é o anticristo, é o opositor a Cristo, tá? Se você adorar a Deus, você está errado, mas se você beber cachaça ou fumar droga, aí tudo, né? Então nós devemos, como igreja, eu estou falando como igreja do Senhor, você pastor, não perde o tempo, pode falar nas redes sociais que esses incentivador ou desmotivador da fé das pessoas estão usados pela antiga serpente, que é o mesmo espírito do diabo, é o anticristo, é o contra Deus e contra a igreja, tá? Para atrapalhar a igreja. Porque a igreja do Senhor, ela é um grupo de pessoas, um número de pessoas que foram tirados de dentro para fora, foram tirados lá do mundo para fora do mundo para ser de Deus e para servir a Deus. Outros dizem, não, nós somos todos de Deus, todo mundo é de Deus. Você se engana, porque a Bíblia diz que todos ficaram desviados, todos distanciaram. O homem perdeu a qualificação de filho de Deus e agora ele só se torna um legítimo filho de Deus quando converte ao Senhor Jesus. Então você tem que entender isso, que o anticristo, o espírito do anticristo, está no mundo levantando pessoas que deixam de servir a Deus, agora eles são instrumentos de Satanás. Talvez você diz, mas eu já estive na igreja, eu já preguei, mas você nunca foi convertido. Porque uma pessoa que serve a Deus, lá em Tiago 2,19, a Bíblia diz que até os demônios tremem, até eles estremecem, porque eles conhecem a Deus, eles creem e conhecem, só não serve, não foi obediente, foi rebelde, por isso são demônios. Mas eles chegam a estremecer, e você, a sua crença é pior do que a crença de Satanás, porque você nem se estremece, você é um liso, um frio, né, com as coisas de Deus e está a serviço do diabo para falar contra o culto a Deus. Você que serve a Deus, você deve ir mesmo para a igreja, para os cultos de oração. Você precisa ler a Bíblia, você precisa atentar para o que diz o seu pastor na igreja. Se ele está ensinando a Bíblia, você deve obedecer. A Bíblia diz, Hebreus, capítulo 3, versículo de número 17, para obedecer o seu pastor, tá? E Satanás usa os adeptos deles para dizer para você não obedecer, para você seguir a sua vida como ovelha que não tem pastor.
Então nós estamos chegando na reta final. A igreja vai ser arrebatada e o inimigo, o espírito do anticristo, está trabalhando de uma forma veemente contra a igreja. Hoje nas redes sociais, né, até individualmente, né, esses desigrejados, né, falando contra, né, a igreja do Senhor, para desmotivar a sua fé. Mas não empreste o seu ouvido para ouvir essas coisas, não repreenda em nome de Jesus, tá? Me lembro de uma certa vez, num devido lugar, um cidadão fez um livro a punho, escrito de mão, né? E levou para mim, falando, eu estou doando. Eu falei, você pode levar seu livro embora, porque se eu ficar com esse livro, eu vou pôr fogo nele. Então, é melhor que você leva, porque senão você vai ter prejuízo. E falei, não vem falar nada comigo, não, que você não tem nem para você não frequenta a igreja, já foi da igreja, esteve na igreja, e agora você quer falar o quê? Nada. Quem não tem nada vai falar, não tem nada de Deus, vai falar o quê? Vai falar coisa contra Deus. Você que está fora do caminho do Senhor, se você um dia foi convertido, você, para falar nas coisas de Deus, você vai pensar muito. Tem gente que, mesmo estando não caminhando normal, servindo ao Senhor, temem falar, prefere não falar, tá? Prefere não falar no assunto, porque sabe só de não estar caminhando está errado. Agora você que não tem temor de ficar falando contra Deus e contra a igreja, eu acho que você nunca teve a experiência de servir a Deus, tá? Mais uma vez eu cito Tiago 2:19, que a Bíblia diz que os demônios creem e até estremecem, e você nem estremece, você está pior do que os demônios, seu desigrejado, tá? Você é um instrumento do mal. Se você estivesse fora e não tentando tirar a outras pessoas, desmotivar as outras pessoas, poderia ainda Deus estender as mãos e dizer, vamos caminhar, mas você está fora, está no mato, fora da estrada, querendo levar as pessoas também para fora da estrada, fora do caminho, tá? Deus usa os que é dele para incentivar. Está escrito, esse é o caminho é Jesus. Andai nele sem desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Eu estou falando uma palavra contrária àqueles que vivem fazendo atrapalho na obra do Senhor. E é bíblico, isso aí é espírito do anticristo atrapalhando a obra de Deus. E você não pode ser instrumento do anticristo. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que estais nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, abençoa esse meu ouvinte, mesmo essa pessoa desigrejada, liberta ele. Eu expulso todos os demônios que estão agindo na vida dessa pessoa, fazendo com que essa pessoa fique combatendo contra Deus e a igreja. Está repreendido no nome de Jesus. Eu expulso todo espírito do anticristo da vida dessa pessoa que está me ouvindo. E a igreja do Senhor Jesus, Pai, dá força esse desviado para retornar para o caminho do Senhor. Confirma a bênção, Deus, confirma o milagre para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, meu ouvinte. Até na próxima, se Deus quiser.